Queridos irmãos, uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa mais uma vez. Vamos dar início ao nosso encontro de hoje, fazendo o nosso momento de reflexão e depois fazendo a nossa prece para que a nossa irmã Sueli possa fazer o estudo da tarde de hoje. Mais uma vez agradecemos, Mestre Jesus, a oportunidade que estamos tendo na tarde de hoje, de aprendermos um pouco mais da Tua doutrina. Que possamos, Mestre querido, contarmos com o auxílio do alto, dos trabalhadores da espiritualidade nesta casa, para que possamos aprender ao máximo os ensinamentos que serão passados na tarde de hoje. Mais uma vez agradecemos, obrigado pela oportunidade, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli. Boa tarde a todos. Vamos estudar. Vamos aprender coisa boa, né? Nós estamos no capítulo... terminamos, né, o capítulo sobre as leis, o início já das leis morais, a lei divina e natural, que já é o terceiro livro. Né? Esse terceiro livro foi todo desenvolvido no Evangelho segundo o Espiritismo, que estuda a parte religiosa da doutrina. O Espiritismo, ele existe nos três aspectos: filosófico, científico e religioso. Então, o filosófico e o científico, nós já passamos por esses dois livros contidos aqui no Livro dos Espíritos, e Kardec os desenvolveu na Gênese e no Livro dos Médiuns. Então, nós já passamos por muitos conceitos, por muitas orientações dos espíritos, sobre o porquê nós devemos ser bons, né? Porque a gente vive num mundo onde a gente vê tanta coisa, né? Onde a gente vê a injustiça muito grande e vê aqueles que são bastante indignos e nocivos a uma sociedade se darem muito bem. Então a gente fica imaginando assim, né? Por que eu devo ser bom com quem não é comigo? Porque eu devo amar o meu inimigo? E um monte de questionamento que vem aí no dia a dia da nossa vida. Então, a filosofia e a ciência, a filosofia já nos diz por que nós devemos ser bons, por que nós não devemos engrossar a fileira desses que acham que precisam prejudicar os outros para se darem bem, né? A ciência já nos disse como fazer isso também, né? Já nos explica os fenômenos, muitas coisas. E agora, nesse terceiro livro, de onde Kardec desenvolveu as leis morais, a parte religiosa, ali nós vamos aprender como fazer. Como fazer para a gente seguir ali o trilho, né? Ficar no trilho da obediência à lei divina. Então, a gente já entrou nesse capítulo nas semanas anteriores, porque já falamos sobre a lei divina e natural, e falamos sobre o conhecimento da lei natural e o bem e o mal. Né? Fizemos algumas reuniões aí, esclarecendo sobre isso. Então, tudo a gente já viu que, na verdade... todo o raciocínio que a gente faz, tudo que a gente observa e passa, colocando à luz, né, a análise da razão, nós vamos ver que Deus é soberanamente justo e bom. Ele aquele ser superior, né, que é a causa primária de todas as coisas, que criou leis que regem esse universo, criou leis físicas e morais, né? As físicas reinando aí, né, coordenando todo o universo, as morais coordenando os seres inteligentes. Então, nós já passamos por várias questões, vários capítulos. Nós estamos aqui entrando agora na 647, são 912 perguntas ali no Livro dos Espíritos. Então, a gente, ao contrário do que às vezes a gente pensa que Deus é injusto com a gente por algumas coisas, para ele ser injusto, ele teria que ser maldoso, né? E realmente, a gente tem essa frase de Einstein,
né? Ele pode ser tudo, né? Ele pode ser sutil, nunca maldoso. Foi o que ele disse, né? Aí é aquela questão, a sutileza realmente de Deus na criação, na manutenção, né, desse universo, muitas vezes nos leva a pensar que existe aí a injustiça. Não, não tem. Não tem injustiça no mundo. Não somos vítimas de nada. É só a gente analisar muito bem as nossas atitudes que a gente vai ver por que a gente passa isso ou aquilo, né? Vimos aqui na abordagem do bem e do mal, que nós já temos condição de saber quando a gente está errando. A gente sabe. A gente não quer ver, mas sabe. Então, vemos injustiças em seus desígnios, nos desígnios de Deus, porque estamos longe de compreender os seus programas. Na verdade, a gente não tem realmente condição de alcançar os planos de Deus, né? Domingo falamos aqui sobre suicídio, porque nós estamos no mês de setembro, e setembro é o setembro para a Associação Brasileira de Psiquiatria, né? Setembro Amarelo. A partir de 2014, foi estabelecido setembro como o mês de combate, né, ao suicídio, de esclarecimento, de ajuda, de muitas coisas, para socorrer os nossos irmãos que estão querendo aí cometerem uma fuga extremamente comprometedora para a alma, né? Então abordamos isso. Eu até ainda contei sobre uma pessoa que das minhas relações, ela minha ajudante e tudo, quando houve aquela tragédia que aconteceu aqui na cidade, né? Ela perdeu tudo e todos, porque perdas materiais, né, a gente recupera, mas as perdas das nossas afeições, dos nossos amores, a gente não recupera. E ela perdeu tudo e todos. Porque ela perdeu as duas casas que ela tinha, né? Uma na Vilagem, a outra lá na Jardinlândia, onde aconteceu muita tragédia. E naquela lá de Conselheiro, ela morava lá as duas filhas, ela com as duas filhas, a netinha e o genro. E ela só não foi porque ela trabalha em outra casa e ela dormia com uma senhora, ela não estava lá no dia da tragédia. Aí ela, assim, uma pessoa que não tem, assim, informações acadêmicas, ela não tem, mas ela é instruída pela vida, né? Como todos nós, e a grande escola é melhor que tem. Mas ela, na simplicidade dela e tudo, ela ligou para mim e falou que ela não, que tinha acontecido. Eu fiquei abalada. Na hora eu não sabia, assim, pega de surpresa, assim, quando ela falou, não sabia nem o que dizer na hora. A gente fica, né? Nessa hora a gente nem diz nada. A gente só empresta realmente a alma para a pessoa, né? Ali, para ela encostar na gente, claro, né? Aí eu ainda falei assim, olha, fique no seu tempo, que você precisar de mim, eu estou à disposição. Mas quando você estiver mais forte, quando tudo, né, melhorar em você um pouco, o tempo, aí você vem. Não, senhora, vou estar aí na outra semana, já estou aí. Eu falei, mas pegue o seu tempo, se recupere. Ela falou, não, a minha recuperação é o meu trabalho. É o carinho de vocês, que agora são vocês que eu tenho, os meus patrões, que ela é diarista, então são os meus patrões. Aí ela foi assim, eu não sabia nem como receber, a gente fica num estado assim, não sabe o que dizer, né? Aí ela falou assim, olha, estou eu aqui, estou trabalhando, estou ocupando a minha cabeça, porque senão a gente acaba fazendo e pensando muita bobagem, e pensando principalmente o seguinte, se Deus não quis que eu fosse, que eu não estava lá, porque talvez ele tenha planos para mim. E os planos que ele tinha para os meus amores foi esse. Então, eu aceito e vou tentar cumprir a minha parte, já que ele me deixou aqui. Então, é um pensamento, assim, de um espírito muito compreensivo, né? Porque poderia ficar revoltada, com raiva do mundo, se sentindo vítima do mundo. A netinha tinha 2 anos, uma das filhas 17, a outra 19. Então, assim, foi uma tristeza muito grande, né? E ela teve uma recuperação muito boa, porque ela ficou com esse sentimento, assim, de até gratidão por Deus, porque ela falou, alguma coisa de bom ele tem reservado para mim e para elas que foram embora.
né? Porque eu tenho muita fé. Falei, graças a Deus. E ela não tem religião nenhuma, ela não é uma pessoa religiosa, né? Mas ela acredita em Deus e é tão grata a Deus sempre, né? Então a gente fica imaginando, a gente não pode se colocar numa condição de vítima, né, da sociedade, vítima de nada nesse mundo. Deus não é culpado das nossas dores, dos nossos sofrimentos. Nós já passamos por várias questões do Livro dos Espíritos, principalmente as que falam de provação, expiação, cada um tem o seu, ninguém vem para cá para fazer turismo. Então é aquela história, como Einstein falou, Deus pode ser sutil, nunca maldoso. Então a nossa vivência na Terra vai nos dando competência, se a gente aproveitar, para a gente estabelecer bastante aí a diferença entre o bem e o mal, né? Entre as coisas que estão no nosso controle e aquelas que não estão. Então a doutrina espírita dá-nos uma visão mais ampla sobre o assunto, permitindo-nos confirmar a revelação maior de Jesus, que é essa. Deus é o Pai Celestial, né? Irmão Celestial, é o Pai Celestial, que nos emprestou um dos seus filhos, relativamente perfeito com relação à Terra, para vir aqui trazer o segundo plano dele para nós, né? Que foi o resumo dos mandamentos, das leis de Deus que Moisés trouxe. Então eram muitas para a gente ficar lembrando. Então ele resumiu em duas, porque aí não tem como falar que não lembra, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o Espiritismo resolve com propriedade a questão das desigualdades, dos sofrimentos, informando que a Terra é um planeta habitado por espíritos em estágios primários de evolução. Então isso tudo a gente já viu, é um resuminho aí do que a gente já vem estudando nesse estudo que a gente faz de O Livro dos Espíritos. A existência terrestre, com as exigências da subsistência, né, dos espíritos aqui na Terra, a necessidade do trabalho, informando que a Terra é um planeta habitado por espíritos inferiores, a imposição do sofrimento, os conflitos do relacionamento, as surpresas das fatalidades, né? As surpresas, somos pegos de surpresa com as fatalidades que acontecem na nossa vida, as situações dramáticas pelas quais todos nós passamos. Cada um tem o seu pedacinho para passar de situação dramática. Funciona como uma lixa grossa a desbastar nossas imperfeições mais grosseiras. Só assim, não tem jeito, a gente tem que ser lixado. Da mesma maneira, quando a gente, às vezes, tem um material qualquer em casa, né, que a gente queira usar, ou qualquer coisa, aquilo ali está áspero, está cortando a mão, está ferindo a mão, a gente tem que passar a lixa. Senão vai ficar sempre cortado. Toda vez que vai usar aquilo, está lá se cortando. Tem uma rebarbazinha em alguma coisa, toda vez que passa a mão ali, se corta. Então, qual é a situação? Passar uma lixa. Uma lixa para tirar aquelas arestas, né? Feito prego, que agora, com certeza, tem nova tecnologia, mas os pregos eram feitos, mas mesmo assim a gente dá compra prego com aquela rebarba, se não foi a tecnologia nova, não deve estar ajudando muito, não. Eles vêm com aquele apêndicezinho, né, na ponta, e não presta, não fura nada. Então, os pregos eram colocados, assim, eles eram fabricados, colocava dentro de uma coisa igual uma betoneira, e eles ficavam ali, ó, girando, até que eles perdiam aquele apêndicezinho, aquela rebarbazinha que não presta para nada. Então, é assim. Nós temos que eliminar as arestas. E não tem jeito. Se a gente não eliminar pelo amor, a gente vai eliminar pela dor. Isso aí é um fato. Precisamos de ser lixados. Senão, o que vai acontecer? Nós vamos ficar ferindo as pessoas, arranhando as pessoas, cortando as pessoas com as nossas arestas, igualzinho que aquele material que às vezes a gente trabalha em casa está fazendo com a gente. Tem que passar a lixa, senão vai doer. Então é assim. Um exemplo grosseiro é assim: somos lixados, precisamos ser lixados. E assim, o que nos lixa
são as nossas dores, os nossos sofrimentos, né? As nossas insatisfações, incertezas nos causam tantos problemas que a gente acaba ficando cheio de aresta e atacando os outros, né? Então precisamos ser lixados, e o que vai nos lixar são as nossas provações e as nossas expiações, porque essas arestas já vêm de muito tempo, não é de agora, né? A existência, então, terrestre nos leva a essa compreensão aí de que precisamos ser lixados para que a gente possa evoluir, fazer todo esse trabalho que a gente vem fazendo nas encarnações. Em favor dessa evolução, operam leis naturais, que a gente está nesse capítulo, né? Operam leis naturais que um dia serão conhecidas e reconhecidas pela ciência oficial, destacando-se 3 principais. Tudo isso que a gente já vem vendo desde o início. A reencarnação, que são as experiências na carne, e que serão repetidas tantas vezes quantas forem necessárias, até que aprendamos as grandes lições da vida. Não tem limite para reencarnarmos, né? Algumas filosofias, são 7 encarnações. Não tem limite. O espírito reencarna quantas vezes for necessária para ele aprender. Quanto mais ele for obediente, mais ele queima etapas reencarnatórias e chega mais rápido ao seu objetivo. Igual o aluno na escola. O aluno que estuda, ele passa de ano, né? Ele é aprovado, ele não vai ficar lá toda a vida numa série. Então não tem limite, né? A lei de causa e efeito, que colheremos invariavelmente o futuro de nossas ações, aprendendo a distinguir o certo do errado, o que nos é lícito ou não fazer. Né? Aqui são os porquês, né? A gente aprende com essa lei de causa e efeito. Por que a gente tem que ser bom? Por que a gente não pode prejudicar o outro, nem ainda que ele seja nosso inimigo? Porque nós vamos receber de volta essa ação. Independentemente do que a gente deveria ter alcançado, que é o amor incondicional, fazer o bem pelo bem, ainda assim, já que ainda não alcançamos isso, pelo menos o conhecimento de que eu sou responsável pelo que eu faço, se eu fizer errado, aquilo ali vai voltar para mim. Né? Não tem jeito. E a terceira grande lei natural que opera sobre nós é a sintonia psíquica. Né? A sintonia psíquica. Somos inspirados e conduzidos por influências espirituais que podem nos precipitar no abismo e nos elevar às alturas, mas sempre de conformidade com o rumo que imprimamos à nossa vontade. Então, aquilo que a gente já vem falando, podemos sim escolher o nível de influenciação, mas não podemos nos livrar das influenciações. Somos baterias, né? Somos energias e atraímos. Nós estamos constantemente em contato com a dimensão espiritual, recebendo todas as influências e doando também, né? Emitindo as nossas e recebendo as influências dos outros. Então, essas 3 leis naturais estão, né, sobre nós, e nós estamos submetidos a elas para poder fazer a nossa evolução. Tudo isso para nós vencermos o egoísmo, o orgulho, a vaidade e todos os sentimentos inferiores que ainda fazem morada em nós. A lei suprema de Deus equilibra o universo e sustenta a vida, mas nós temos que fazer a nossa parte. Então, nós vamos entrar na questão de O Livro dos Espíritos, que é a 649, né, precedida da 647, 648, que explica também essa questão das leis, né, das leis universais, das leis morais, e entender, sob a orientação dos espíritos, a formulação em 10 princípios que ele denomina de leis morais, que nada menos e nada mais são do que os 10 mandamentos, né? Trocando em miúdos essa lei aí de as leis morais, nós vamos encontrar não uma correspondência direta, né? O primeiro, segundo, terceiro mandamento com a primeira, segunda e terceira lei, não. No todo, né? O conteúdo das leis morais esse conteúdo é o que Moisés trouxe para nós nos 10 mandamentos. Então, estão elas aqui. O que nós vamos abordar, o que nós vamos aprender
com essas leis morais. A lei de adoração, o que ela vai nos dizer? A comunhão com Deus é um imperativo em favor da harmonia e da serenidade. Estaremos a cumpri-la sempre que exercitarmos a oração e a reflexão sobre Deus. Isso vai vir na lei de adoração. Na lei do trabalho, fiz um resuminho aqui para a gente saber o que a gente tem, né? Até porque essas leis morais, elas não precisam ser seguidas sistematicamente nos nossos estudos. Né? Nós podemos consultar, porque como é a parte religiosa do Espiritismo, tem muito a nos dizer sobre essa parte moral, né? Sobre como fazer para andar no trilho aí da obediência. A gente pode ir lá no índice, consulta. O que diz essa lei da adoração? O que diz a lei da conservação? O que diz a lei, né, da destruição? Então fizemos um resuminho só para a gente saber o que nós temos aí, né, quais são as riquezas com as quais nós vamos nos abastecer nesses dias de trabalho que a gente tem aí. Então a lei do trabalho é a segunda. É fundamental que nos mantenhamos ativos, física e mentalmente, em favor da subsistência do corpo e do progresso da alma. Então, o trabalho não é só para o corpo, né? Para a alma também. Lei de conservação, há uma interação entre os seres vivos. É preciso cultivar uma consciência ecológica de respeito a tudo que é respeitável, colaborando com a natureza ao invés de devastá-la. Conhecendo o limite do necessário e do supérfluo, isso é importantíssimo. É nessa lei que nós vamos encontrar esse limite, né, do necessário e do supérfluo. E tem uma frase de Margaret Lee que eu adoro, que está: a segurança da riqueza está na pobreza das exigências. Então isso é o reconhecimento do limite, né, do limite e do necessário, para a gente não sofrer. Freando os nossos desejos, para assegurar a nossa riqueza espiritual. Sem esse empenho, estaremos semeando males que fatalmente colheremos nas nossas encarnações futuras. A lei da reprodução, uma lei belíssima, fala sobre os objetivos das uniões celulares, né, os objetivos das uniões sexuais. É muito bonita essa lei. Falando sobre essa importância, né, que o sexo não é só criador de formas físicas, e sim de formas espirituais, e o desenvolvimento do ser através dele. A gente analisa isso e vê que realmente é uma verdade. Ele chega primeiro, né, do que o amor, por causa das paixões que atraem as almas no mundo, né? E nós vemos isso na história, né? Lá atrás, perdão, lá antigamente, no tempo lá das cavernas, ali não tinha muito essa parte moral, né? Eram todos, usando todos, e assim ia, né? Aí, aquele que escolhia determinada fêmea, pobrezinha, era agarrada lá pelos cabelos e levada para dentro das cavernas, e pronto, né? Então era uma coisa muito instintiva, né? Muito próxima ainda daquelas atitudes vivenciadas pelo princípio espiritual no reino da inteligência inferior, né? Aí, olha só, isso fazia que os interesses por ambos os sexos fossem sendo aflorados, porque em determinadas situações ele gostava dela. E aí ela era a escolhida dele, ele passava a protegê-la dos outros. Então, através dessa situação física, né, da sensualidade, e assim os afetos foram se desenvolvendo, né, as situações não só de interesse material, mas quanto também a parte afetiva foi sendo desenvolvida. E aí foram surgindo os núcleos familiares, né, entre eles. Isso levando milênios, né, para acontecer. Mas aí ele, já gostando daquela mulher, ele já não queria que ela fosse usada por ninguém. Então ela já seria protegida, mas isso tudo vindo daquela parte muito instintiva. Então o sexo, ele é uma das forças mais poderosas da alma, não é do corpo.
né? A sua manifestação está no corpo, mas essa força genésica é uma das mais poderosas da alma, não pertence ao corpo. Então há que se ter uma responsabilidade muito grande, a gente não está vendo isso no mundo, né, de provações e expiações. As pessoas não entenderam ainda os objetivos, né, dessas uniões na Terra, na parte sexual, falando mesmo da parte material, e não entendem. E a lei de reprodução nos ajuda muito a compreender muitas coisas dentro desse capítulo, né? A lei de destruição também, falando muito sobre a questão ainda da guerra, a destruição ainda necessária do semelhante pelo semelhante, muitas coisas que nós vamos também tomar conhecimento. Falando sobre a morte, né, que é sinônimo de renovação, todos os seres vivos obedecem ao ciclo da vida, os espíritos estagiam alternadamente em 2 planos, na Terra ou no além, e submetidos aos choques biológicos da reencarnação e da desencarnação, indispensáveis experiências em nosso atual estado evolutivo, né? Muito interessante. A lei de sociedade, também da maior importância, por causa da necessidade do equilíbrio para se viver em conjunto, né? De uma comunidade depende do nosso empenho em participar dela. O equilíbrio depende do nosso empenho, da nossa atitude em participar dessa sociedade, respeitando suas regras, direitos e deveres e desenvolvendo iniciativas que visem ao bem coletivo. Aí vem também a lei do progresso. Somos seres perfectíveis, né? Estamos fadados à perfeição, ao bem supremo. Em favor de uma existência feliz e produtiva, é imperioso o aprimoramento moral e intelectual, buscando uma compreensão mais ampla dos mecanismos da vida e de nossa posição no universo. Disso trata a lei do progresso. A lei de igualdade, somos todos filhos de Deus. Inconcebível, portanto, qualquer preconceito, seja ele de cor, classe, de qualquer um, né? Quem discrimina alguém em face de sua condição física, social, cultural ou racial, poderá ver-se em existência futura na posição daquele que discriminou. Então, a lei de igualdade trata disso aí. Também a lei de liberdade, importantíssima, uma das leis que, assim, dão um certo sossego ao nosso coração, né, quando fala das fatalidades, do livre-arbítrio, de tudo, né? Deus nos concede o livre-arbítrio a fim de valorizarmos nossas aquisições e desenvolvermos as nossas potencialidades. Mas seremos cobrados por nossas iniciativas com rigor crescente, compatível com o desenvolvimento do senso moral, a capacidade de discernir entre aquilo que a gente aprendeu nas reuniões passadas, entre o bem e o mal. Vem a última, então, a lei de justiça, amor e caridade, que é a mais importante de todas, porque ela faz o resumo de todas. Ela reúne todas as outras leis, né? Resume princípios fundamentais ao cumprimento das leis morais, das demais leis morais, respeitar o próximo, que é a justiça, querer o seu bem, que é o amor, e fazer o melhor em seu benefício. Isso é a caridade. Então, ela resume todas as outras. Sempre que nos desviamos dessa orientação básica, experimentamos sanções disciplinadoras pela dor e pelo sofrimento, né? As leis morais são tão claras e objetivas na apreciação de Kardec que poderemos identificar qual delas deixamos de observar no presente, no pretérito, simplesmente analisando nossos íntimos, as nossas tendências, aquilo que está em nosso coração, que só nós podemos avaliar. Então, olha só, sentimos-nos inseguros? Vamos estudar a lei de adoração. Sentimos-nos desanimados? Vamos para a lei do trabalho. Sentimos-nos enfermos? Vamos para a lei de conservação. Inquietos? Lei de reprodução. Amedrontados? Lei de destruição. Solitários? Lei de sociedade. Discriminados?
lei de igualdade. Limitados, lei do progresso. Atormentados por alguma coisa, lei de liberdade. Desmotivados, lei de justiça, amor e caridade. Então, cada sentimento, cada situação, nós vamos encontrar conforto, respostas, consolo nas leis morais. Não devemos cumprir apenas as leis humanas, descuidando-nos das leis morais. Devemos diariamente examinar as nossas ações para avaliar se estamos vivendo como respeitáveis cidadãos do universo, com os horizontes do nosso pensamento ampliados para além do mundo material, ou como costumados infratores fixados na terra, às voltas com penosas infrações impostas por nossa própria consciência, com a nossa visão bloqueada pelos limites do planeta Terra. Por isso nós estamos aqui, né? Então isso são todas as informações que nós vamos encontrar na parte religiosa da doutrina espírita, no aspecto religioso da doutrina espírita. Não vamos nos formar, por isso não vamos correr. Ninguém vai ter diploma, né? Ninguém vai botar anel no dedo se formando em espiritismo, até porque a gente não consegue se formar em espiritismo, né? Nós vamos estudando e aprendendo. Bem, vamos então à primeira lei, que é a lei de adoração. Na 649, Kardec pergunta o que consiste, né, essa lei de adoração. E eles dizem que a adoração é a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem se aproxima de Deus. Perdão, o homem aproxima de Deus a sua alma. Ele não se aproxima de Deus só. Ele aproxima de Deus a sua alma. E eles dizem, na 650, que a adoração é um sentimento inato. Está em todos os seres, em todas as criaturas. E que a verdadeira adoração é aquela que vem do coração. Essa é a verdadeira adoração. A adoração exterior só é útil quando não é um fingimento. Porque nós não temos realmente, isso é muito íntimo, né? A gente vê muitas pessoas que frequentam religiões de todo tipo, né? Todas elas, não é só a católica nem a outra, mas a católica, então, coitada, é uma religião que acaba sendo tão desrespeitada pelas pessoas, muito desrespeitadas. Pergunta, qual a sua religião? Católica. Acho que nunca foi uma igreja, nem conhece os fundamentos da igreja, porque ninguém é obrigado a ser religioso. Ninguém. Religião não salva ninguém. Ninguém vai ser salvo porque frequenta esta ou aquela religião. Só pela frequência? Não. Não vai. Só por isso não. Tem que se envolver com os princípios daquela religião, estudar os seus fundamentos e, se for aquilo que deseja, colocar em prática. Senão não adianta, não resolve. Né? Até o Divaldo teve dando uma entrevista ao Jô Soares semana passada, e quem quiser pega, é interessante, ele é muito engraçado, né? E ele falou uma frase que a gente sempre ouviu, né? Essa frase sempre ouvimos de muitas pessoas. É quando fala, mas ateu, nossa, como é que pode a pessoa não acreditar em Deus? Ora, como pode? Por que não pode? Né? O diabo acreditava em Deus. E adiantou alguma coisa? Quando se fala em diabo, digamos, espíritos inferiores, que é a religião católica que põe essa figura. Nós não vemos dessa forma. Nós vemos espíritos inferiores. Os espíritos malévolos e inferiores também acreditam em Deus. E essa crença só para eles não está resolvendo nada. A gente pode acreditar em muita coisa e não colocar em prática nada daquilo, né?
A gente pode acreditar numa alimentação saudável, numa alimentação muito boa, e não comer nunca nada dela, né? Quantas vezes a gente... Muitas. Né? Então, só crença não resolve. E ainda assim, nossa, mas como é que pode? Mas logo com Deus? Por que logo com Deus? Né? Por que logo com Deus? Então é preferível, como o Divaldo falou, e a gente sempre ouve isso, né? É preferível um ateu sincero do que um religioso hipócrita. Isso é lógico, não é? Então, a questão da adoração está no coração, tá no âmago da pessoa, né? Ela não precisa mostrar. Aí, quer dizer, nunca às vezes vai a um templo, né? Nunca entra numa igreja, é católico. Não é católico. Não conhece nada da religião. Não frequenta uma missa. Não segue os rituais da igreja, não é? Né? Ele pode ter uma simpatia, né? De vez em quando vai. Ah, mas batiza filho, casa na igreja, mas nem conhece nada de lá. Né? Então não é. Quer dizer, ela é desrespeitada, é muito desrespeitada. Mas, por outro lado, também, ela não conquista esse tipo de respeito quando aceita fazer os rituais para quem não frequenta, quem não é. Porque no protestantismo não é assim, não. Né? Não é assim. Para fazer o batizado numa igreja protestante, tem que ser membro lá da igreja. Tanto que eles nem fazem quando nasce, mais para frente, né? Eles exigem que a pessoa seja frequentadora, e com certeza, porque é um sacramento. Não é? É um sacramento. A pessoa é convencional, né? É por convenção que normalmente se faz. Então, isso é desrespeito com a religião. Né? Eu acho extremamente desrespeitoso aquela pessoa que usa sacramentos. Eu não estou falando que ela está errada, agora que falta de respeito é. Ela usa os sacramentos e tudo, mas ela não sabe nada, ela não frequenta, ela não faz nada. Então, para que isso? Né? Ah, porque Deus me livre, se eu não batizar, vai morrer pagão. O que é morrer pagão? Por um acaso, uma água na cabeça e a bênção de uma pessoa ali vai evitar que essa alma... Né, seja o que ela quiser ser, se ela não quiser andar no caminho do bem. Não, claro que não. Então a gente tem que cortar esses vínculos. Né? Não tem necessidade disso. Ninguém está criticando quem faz isso ou aquilo. Agora, se envolva com a filosofia, frequente, trabalhe naquela filosofia. Ah, mas não precisa fazer trabalho lá dentro da instituição. Aqui, por exemplo, nós nem temos, né? Porque esse trabalho, a pessoa escolhe o que ela mais deseja, é o trabalho, é a solidariedade, é a ajuda ao próximo, da maneira que ela puder fazer, né, se ela entende que deva fazer. Então, a gente tem que saber que a adoração, ela é interior. Não adianta a gente ficar participando de rituais, de não sei mais o quê, e não estar com aquilo integrado no coração da pessoa. Isso não agrada a Deus. Né? Não tem muito valor para Deus, a não ser aquilo que a gente realmente faça de coração. Eu, quando sou convidada para um batismo, eu não batizo, porque eu não sou da igreja, então, em respeito à igreja, eu não vou aceitar batizar. Mas se eu for convidada para um batismo, eu vou com todo prazer e alegria. Por quê? Porque eu estou indo participar de um momento importante para aquela pessoa, mas isso se eu realmente sentir que é importante para ela. Que é a religião dela que ela abraça. Porque do contrário também não vou, não. Ah, o fulano vai batizar porque você nunca entrou na igreja, vai entrar até teto cair na tua cabeça lá, né? Porque nunca nem entrou. Ah, porque se ela quiser, depois batiza. Fica maiorzinho, né? Vai abraçar a religião, então batiza. Então é o respeito que se tem, né, a todas as religiões. Eu não discrimino nada que aconteça, né, nos rituais de todas as religiões. Cada um tem o seu. Nós não temos ritual nenhum. O batismo, que nós aprendemos na doutrina espírita, eu já falei sobre isso aqui, é o batismo de fogo. Esse é o nosso batismo, é o batismo de fogo. Porque o batismo e os sacramentos de qualquer religião é uma confirmação dos princípios.
É um testemunho que se dá para Deus. E o testemunho do espírita é o batismo de fogo. Qual é ele? É a dor e o sofrimento. É o testemunho que se dá da sua fé diante da dor e do sofrimento. Que foi o que aconteceu na época que Jesus foi batizado. Que João Batista estava batizando. Ele não quis batizar Jesus. Porque ele falou, não, mas eu não sou ninguém para batizar Jesus, né? Aí ele pediu que ele seguisse com o seu ritual. Que ele o batizasse. Porque ele, Jesus, depois, ele batizaria a todos com fogo. Né? Então, é aquela questão, são a simbologia, porque não é Jesus que manda o sofrimento para nós, é simbologia. Mas, realmente, quando a gente está passando por um período de dificuldade, uma dor intensa, um sofrimento grande, todos nós passamos isso nesse mundo, é nessa hora que nós temos que dar o testemunho de fé e confiança em Deus, que não estamos abandonados. E a compreensão, como eu falei no início da nossa conversa aqui, que a minha ajudante lá deu, seu testemunho de fé e de confiança em Deus. Então ali ela estava sendo batizada pelo fogo, e ela estava correspondendo a esse batismo. Então esse é o grande, é o batismo de fogo, é a hora do testemunho. Eu estou passando por isso, Deus deve ter um plano para mim, que eu ainda não compreendo, mas que tem. Senão eu não estaria dessa forma, não estaria passando por essa situação. Né? Ela não tem a menor revolta. E é isso que traduz, né, esse testemunho da nossa confiança e da nossa fé. Então, a parte toda ritualística que nós não temos, né, não vemos nenhuma importância nesse ritual, mas em outras filosofias esse ritual existe e não é condenável porque é da própria religião, é deles, é da filosofia deles. E a gente tem que respeitar isso. Né? A gente pode não participar, né, mas tem que respeitar. Porque é a realidade de cada um. Então, essa adoração que realmente importa para Deus. É aquela que nós fazemos de coração, sem fazer frequência, só porque vão ver que eu estou frequentando, vão ver que eu sou religioso, que eu sou do bem. Ninguém vai ser né, julgado bom só porque frequenta uma religião. Vai ser julgado pela própria consciência, né? E aquele julgamento errôneo que a gente faz, que a gente não tem nem direito de fazer, mas acaba fazendo, pelas atitudes das pessoas, e não por uma frequência a uma instituição. Se fosse assim, né, todos os ateus seriam condenados, porque não vão a templo nenhum, mas fazem trabalhos maravilhosos. Eu sempre cito Betinho. Fez um trabalho maravilhoso e não foi para regatear nada na dimensão, não foi para negociar nada, não. Ele era ateu, ele não acreditava, para ele era materialista, para ele morreu, acabou. E ele até o último segundo que ele pôde fazer alguma coisa, ele fez em favor das pessoas. O Fome Zero, ele que instituiu. Né? Então perguntaram a ele uma vez, por que se ele era tão bom, tão caridoso, por que ele era ateu? Ele falou, eu sou ateu, porque eu não acredito nesse Deus de vocês, não. Porque eu faço o que ele não faz. Né? Porque ele não era reencarnacionista. A reencarnação nos ajuda a compreender essas coisas. Mas ele também, mas ele não poderia pensar nisso. Não, ele tinha aquele pensamento dele, era um direito que ele tinha, ele estava usando o livre-arbítrio dele de crer ou não crer, e ele não cria em Deus. E ótimo, fazia um trabalho maravilhoso, e não era para ter nenhum bem, porque ele não acreditava em nada. Ele era hemofílico, pegou AIDS e estava muito mal, e ainda assim ele fazia o trabalho dele pelos outros. Quer dizer, esse é um religioso autêntico. Né? Esse não é religioso, ele tem um sentimento de religiosidade, ele se liga com, né, o superior, digamos assim. Aqueles que não acreditam num Deus das religiões, mas acreditam num ser supremo que criou todas as coisas. Deus, na 654, diz, prefere os que o adoram do fundo do coração com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal, aos que pensam em honrá-lo através de cerimônias que não os tornam melhores para os seus semelhantes. Né?
Então, realmente, isso é lógico. A cada questão que a gente vai vendo no livro dos Espíritos, a gente vai vendo a lógica dos fatos que se apresentam para nós. Né? Isso que realmente importa é fazer o bem. Uma pessoa pode nunca pisar num templo, ser deísta, acreditar em Deus, mas nunca ter pisado num templo, nunca ter tido um rótulo de nenhuma religião e ser uma pessoa extremamente religiosa no seu sentimento, né, de ligação com um ser superior, com o Supremo, né, fazendo o que ele nos aconselha a fazer. Né? Aquele que só tem aparência da piedade é um hipócrita, pois sua adoração é apenas um fingimento. E aquele que se vangloria de adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso, ciumento, que é duro e implacável com os outros, ou ambicioso de bens mundanos, só tem a religião nos lábios, mas não a tem no coração. Mais que certo, porque a gente sabe que não vai conseguir fazer nada perfeito, que a gente não é perfeito, ainda não alcançamos um nível de perfeição, nós ainda estamos envolvidos com as nossas inferioridades, o egoísmo, o ciúme, a inveja, isso ainda faz morada em nós, mas a partir do momento que a gente está tentando vencer isso, conta ponto para a gente. Não vamos esperar nos livrar de todas essas imperfeições nesse mundo que a gente não vai conseguir. Né? Porque esse mundo é um mundo de provação e expiação. Nós estamos aqui porque a gente tem que resgatar, não tem jeito. Tem que se reajustar, tem que pagar a dívida. Na linguagem simples é isso, pagando dívida. A gente está aqui pagando dívida. Então, a gente às vezes se revolta de uma forma ou de outra, é natural, eles sabem disso, eles reconhecem todo o esforço que nós fazemos para dar certo. Eles reconhecem isso, sabem que não somos perfeitos. A Aida diz aqui, os cânticos só chegam a Deus pela porta do coração. Então, não adianta ficar rezando, falando aquelas preces, né, assim, escritas e ali... Está falando com a boca e está pensando em outra coisa. Isso não resolve. Há uma necessidade nas nossas preces que a gente faça uma movimentação vibratória envolvendo pensamento e razão. A gente tem que saber o que pede. A gente tem que estar por dentro daquilo que está pedindo, sentindo aquilo ali. Né, sabendo exatamente o que a gente está pedindo a Deus. A prova, muitas vezes, que a gente brinca com essa questão do Pai Nosso, é a pessoa tá lá com o seu afeto doente, né? Tá lá com aquela pessoa querida num estado crítico de doença e vai, não vai, né? Aí começam... todos a fazer prece, a pedir ajuda. E a prece mais completa que tem, né? A prece dominical, que é a prece que foi ensinada por Jesus, né? Por isso que chama prece dominical. Dominus, Senhor. Então é a prece do Senhor. O Senhor nos ensinou essa prece, é o Pai Nosso. O Pai Nosso é completo, ele é belíssimo. Inclusive, na próxima reunião, eu vou trazer o desenvolvimento dele, porque a gente dita só aquelas frases, mas foi encontrado a prece completa, inscrita lá, né? Desenvolvendo aquelas frases que são ditas por nós, como Jesus nos ensinou. Então, numa rápida análise da prece, olha como que a gente não se toca para a razão junto com a emoção, né? Começa dizendo, Pai Nosso que estás no céu. Se o Pai é nosso, somos todos irmãos, não é? E nós não nos vemos como irmãos. A gente não tem esse sentimento. O Pai Nosso é tão grandioso, né? Mas só que a gente fala mecanicamente, a gente não liga, não interpreta direito esse Pai Nosso. Né? Então, quando dizemos Pai Nosso, o Pai Nosso que está no céu, se ele é nosso, ele é de todos.
Então, todos são abençoados por ele. Somos irmãos. E irmão é fraterno, né? Sentimento fraterno. E a gente não vê o nosso próximo como irmão, né? Santificado seja o vosso nome. Quando foi que a gente o tempo todo santifica o nome do Senhor? Fala, tá na camiseta, tá no carro, diz até que ele é propriedade dele, né? É propriedade dele o carro. Isso é uma tristeza, né? Porque a pessoa não sabe nem o que está falando ali, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Desde quando a gente quer o reino de Deus fazendo o que a gente faz? Sendo egoísta, orgulhoso, vicioso. Quando? Então, a gente quer o reino dele para quê? Para minar? Para fazer bobagem? Né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Essa daí, essa é demais. Aí tá orando lá pelo seu afeto. E ele morre depois. Termina a oração, dali um dia, 2, sei lá, morre. Aí é uma revolta. Ah, meu Deus, porque levou. Você pediu isso. Você pediu isso a ele. Você pediu, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ele fez o que você pediu. Ele fez a vontade dele. Você pediu isso a ele. Era o que tinha que ser, né? Seja feita a vossa vontade, não a nossa. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Será que todos nós corremos atrás do nosso pão de cada dia? Ele não vai pular da padaria para dentro da nossa casa, não. Ah, não vai mesmo, né? Será que a gente está fazendo por onde de ganhar o nosso pão de cada dia? A gente pede, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Desde quando a gente perdoa? O máximo que a gente faz é assim, ó, eu te desculpo, tá? Te perdoo, você não cruza meu caminho. Se eu estiver numa calçada, passa na outra. É assim. Mas sabe por quê que a gente faz isso? Porque a gente ora sem organizar o pensamento com a emoção. A melhor prece é aquela que é feita de coração, com a palavra que a gente deseja, porque essa é sincera. Essa vai levar o seu sentimento mesmo, aquilo que você deseja, aquilo que você quer pedir a ele, né? Ele é um irmão nosso, que está para nos ajudar, ele veio a esse mundo para isso, né? Para nos ajudar. A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, com fé, fervor e serenidade. Então nós temos a emoção e a razão. Precisamos unir essas duas coisas. Saber o que estamos falando, né? Ter a compreensão daquela palavra. Quando nós ditamos a prece com a voz aparecendo, nós provocamos uma vibração muito boa no ambiente, quando essa prece é feita de coração. Porque a palavra, ela carrega o significado conotativo e a vibração que nós atribuímos a ela. E isso provoca uma mudança vibratória no ambiente. Quando a gente recomenda que o evangelho seja lido em casa, mas que seja lido com a voz aparecendo e não só com o pensamento, aí tem pessoas que falam, mas os espíritos precisam, não tem mais ouvido para ouvir, né? Sim, não tem. Não precisam disso, eles captam o nosso pensamento, eles ouvem o nosso pensamento, mas quando nós fazemos a materialização da voz, com alguma palavra dita, né? Nós estamos colocando um significado naquela palavra, que é um sentimento naquela palavra, que gera uma vibração.
E isso no ambiente proporciona um enorme bem-estar. E tem influência sobre tudo e todos. Eu vou trazer na próxima reunião um CD, um DVD, que mostra a ação da vibração e do pensamento na água congelada, nas moléculas congeladas da água. Aquilo ali é uma prova concreta de como a nossa vibração interfere no ambiente. A água, ela absorve tudo, né? Ela é muito absorvente das energias e tudo. A água que fica ali para a gente beber, tem gente que fala assim, mas todo mundo vai tomar o mesmo remédio? Não é um remédio. É um tônico, é uma vibração, é uma coisa boa. É um fluido agradável para cada um de nós, comum a todos. Não é um remédio específico ali para todo mundo, não. Né? Mas é aquela vibração boa. Daí vocês vão ver, quem já assistiu esse DVD, esse trabalho do professor Masaru Emoto, é maravilhoso. Então ele cristalizou, né, a água, e ali ele submeteu aqueles cristais da água congelada às vibrações variadas. Vibração de uma música clássica, vibração de um rock pesado, vibrações de raiva, de sofrimento, de ódio. E aí a molécula da água, ele submeteu a água e depois ela foi cristalizada. Eu não expliquei isso bem. A água foi submetida, como ela está aqui, ela foi submetida a vibrações boas, ruins, de todo tipo, cada uma no seu recipiente. Depois ela foi cristalizada, ela foi congelada, foi cristalizada e foi fotografada. Ali a gente pode observar o que gerou nos cristais da água. Quando ela recebeu uma vibração boa, um sentimento acompanhado, né, de uma alegria, de alguma coisa, ela formou flores muito bonitas. E quando ela foi submetida a sentimentos ruins, de raiva, de ódio, o que for, ela ficou parecendo um lodo, uma coisa misturada, sem nenhuma definição. Então, ali que a gente vê como que a nossa prece, né, porque a vibração, um bom sentimento, ela é uma prece. Às vezes a gente lê assim nos lugares, o silêncio é uma prece. Eu lembro de Zé, que às vezes a gente ia falar em determinados centros, ele falava para mim ali, ó, o que está escrito ali, o silêncio é uma prece. Nem sempre, porque o silêncio, as pessoas que estão em silêncio, elas podem estar maquinando até a morte de alguém, a desgraça de alguém. Então ela não está em prece coisa nenhuma, ela só está em silêncio. Então o silêncio não é uma prece. E ninguém precisa estar em silêncio para estar em prece. Né? Ninguém não precisa. Nós não temos rituais, ninguém precisa, né, flexionar joelho para fazer prece, se posicionar para fazer prece. Onde estivermos, se estivermos com os nossos pensamentos elevados, com os nossos pensamentos no bem, querendo ajudar um, querendo ajudar outro, querendo fazer o bem, nós estamos em prece. As pessoas que têm pensamentos elevados, elas estão em prece o dia inteiro, fazendo o seu trabalho, tá lá na sua função, né, cumprindo o seu dever de cada dia, com um sentimento elevado, associado à razão, associada ao coração, vibrando, despejando vibração boa no ambiente. Ela está em prece. A prece, ela é isso. Ela é uma elevação de sentimentos. Onde quer que estejamos, às vezes a gente fala, fulano, você não se sentiu bem? Faz uma prece. Mas aonde eu vou fazer prece? Aonde eu trabalho? Aonde tiver, dentro de um ônibus, dentro de um elevador, na rua, na praça, onde for. Nada pode interferir na nossa vontade de pensar no bem. Nada pode interferir. Nós temos liberdade para isso. Se você está conversando com alguém, você está notando que a pessoa não está bem,
Não precisa parar a conversa e fazer prece, não. Naquela conversa, começa a elevar o pensamento, né? Começa a colocar aquela vontade de ajudar ali, junto com aquela conversa, aquele amor pela pessoa, aquele desejo de querer fazer alguma coisa por ela. Isto é uma prece. Nós vamos ter o acesso aos espíritos que vão poder ajudar aquela pessoa, e as nossas vibrações vão sendo espalhadas por onde a gente está. Tanto que, às vezes, quando a gente chega, às vezes, perto de determinada pessoa, que a gente adora chegar, falar, ai, fulano, você tem um astral tão bom, né? Você tem um astral tão bom. Por quê? Porque é uma pessoa boa, ela não quer o mal de ninguém. Ela quer ajudar. Então, ela é leve. É aquela pessoa leve. Se der um abraço, pega. Como o João falou para o Divaldo, será que se eu puser a mão assim em você, eu pego essa juventude? Porque ele está com 89 anos, o homem está inteiro. Quase não tem ruga. E foi condenado a 30 anos, a 2 meses de vida. Né? Então, aí, assim, realmente, a vibração boa pega. Porque na hora que a gente está ali, que aquela pessoa chega, ela se contagia com a nossa vibração. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado. É o pensamento que faz isso, né? Que espalha boas vibrações. Isso é estar em prece. Então a gente associa o pensamento, que é a razão, ao coração, que é a emoção. Associa esses dois e junta isso aí à alavanca da alma, que é a vontade de acertar. A vontade de fazer algo, né? No caso aí é de acertar. E pronto, tem uma prece que vai chegar no seu destino, independentemente de greve do correio. Né? Não precisa. É a nossa energia. Então, quando a gente fala que a prece falada, ela tem uma vibração, ela não é que ela tenha mais efeito, não é isso. Mas ela coloca uma vibração boa no ambiente. Porque a palavra denota isso. Né? É o queridinha. Eu vou falar sogrinha. Sogrinha por quê? A minha nora me chama de sogra. Aí a outra me chama pelo nome, uma me chama de sogra. Aí às vezes ela manda assim algum WhatsApp. Ai, sogrinha, você está tão longe. Você tem que vir mais aqui, não sei o quê, para a gente conversar, o der sentir falta e tal. Aí eu digo assim, é por isso que você está me chamando sogrinha com esse carinho. Senão você ia colocar assim, ah, meu Deus, aquela sogrinha já está chegando. Qual é a vibração das duas sogrinhas? A primeira é uma vibração boa. A outra, se eu não saísse de lá como ela quer, ia ser aquela, ai, já vem aquela sogrinha. Meu Deus. Pois é. Então, a palavra, ela põe a vibração que a gente dá a ela. A conotação que a gente dá. Por isso que é necessário associar o coração e a razão. Movimentando isso com a vontade, ninguém segura. Né? Não tem como segurar essa vibração que vai ser espalhada pelo mundo. Né? Quando a gente deita, que vai fazer a nossa prece, eu digo deita, que eu digo, não, a gente vai chegando assim o fim da atividade, né, do dia, que a gente vai então se preparar para dormir, para descanso do corpo, que a gente vai fazer lá uma prece, é melhor fazer sentado, porque às vezes está tão cansado que vai cair, vai dormir, não vai dar nem tempo, né? Aí ali, quando a gente faz aquela prece e tudo, se a gente, vamos imaginar que a gente peça perdão. Perdão a quem? O perdão é um pedido de perdão a alguém por algo que a gente possa ter feito de errado. Olha, nós somos espíritos inferiores. Com certeza a gente já prejudicou muito lá no passado e ainda continua prejudicando hoje, às vezes até sem ter um conhecimento no momento daquilo. Às vezes a gente faz alguma coisa e não foi bem interpretado, ou não devia ter feito, mas na hora não percebeu. Pois é. Então, mas eu tenho que pedir perdão para a pessoa. Não, peça perdão de coração aos que você magoou. A todos a quem você ofendeu agora ou no passado. Essa vibração, ela vai se espalhar em torno de você, no universo. E ela chega a quem de direito. Não precisa colocar lá o destinatário, não.
Porque o destinatário aí é a vibração, é a emoção que a gente emite, né? Então isso é legal, é bom. Né? Agradecer a Deus, ser grato, né? Grato pelo quê? Grato por tudo. Não precisa ser grato por determinada coisa. Nem pedir perdão a determinada pessoa, né? Claro que isso é importante. É importante. Se você fez um mal a alguém, é importante que você vá para aquela pessoa e se você reconheceu, peça perdão. Custa nada fazer isso não, vai tirar um peso do coração. Se ele vai perdoar ou não, o problema é dele. Agora a gente tira um peso de cima, né? Mas é isso quando a gente sabe, né? Conhece, vê e reconhece. Agora, quando não, podemos fazer isso nas nossas preces, associar esse sentimento aí, né? De querer realmente ser perdoado por tudo que a gente vem fazendo e pedir a Deus que nos dê oportunidade de resgatar. Porque o perdão, que a gente pede, é só uma etapa, né? A gente precisa consertar o erro. Então, isso faz parte das nossas vibrações, dos nossos pensamentos e sentimentos. Bem, chegando o nosso horário ali, que agora que eu olhei para lá, que eu já vi que já passou 5 minutos, como diz Fernando, se der água a ela anda. Que bom, né? Que ainda tem, né? O petróleo está acabando, mas a água ainda, daqui a pouco tem mais não. Então, a gente vai encerrar deixando o deverzinho de casa, ó. Lei de adoração, né? A prece. Nós já estamos aqui estudando a prece, então na 658, daí em diante, dei uma olhadinha em casa, é dever de casa, para a gente analisar, tá? E muita paz para todos, que a gente continue estudando a doutrina, que é essa maravilha aí que a gente está vendo toda terça-feira, recebendo dos espíritos. Muita paz.